E começando pelo começo, é claro, onde tudo começou, privilegiando a minha amiga aqui, claro. E aí? Início de tudo. Nossa, eu acho que como a maioria das pessoas que iniciaram na mecânica foi de paraquedas, sabe? Eu jamais imaginei que um dia eu seria mecânica, que um dia estaria dentro de uma oficina fazendo o que eu faço hoje. E eu comecei com 14 anos, na oficina dos meus pais, que eu estou até hoje. A nossa oficina é bem familiar, né? A maioria, né, das mecânicas são tudo família. E eu gosto muito disso dentro de uma oficina. Quando eu tinha 14 anos, os meus pais decidiram abrir essa oficina e eu tava ali. Eu sempre gostei muito de ter meu próprio dinheiro, eu não sabia muito o que fazer naquela época, então eu pensei, por que não ajudá-los, né? E aí eu comecei ajudando minha mãe na parte administrativa, o que normalmente as mulheres fazem numa oficina, mas eu não gostei de nada da parte administrativa, de fazer orçamentos, e comecei a ajudar o meu pai na gestão da oficina, organizando ferramenta, lavando peça, como muitos mecânicos começam, e eu não sabia disso. E foi aí que o bichinho da mecânica me picou e já era. Eu me apaixonei por esse setor. Você gosta mais de apertar parafuso ou matar defeito? Nossa, mata defeito. É viciante. É. É incrível, tipo, chega um carro com um problema gigantesco na sua oficina, primeiro você pensa, putz, não deveria ter aceitado, mas depois que você resolve, você fica se sentindo, assim, um herói, vitorioso. É o paradigma do diagnóstico, né, Guto? Paradigma do diagnóstico. Você acha que na primeira meia hora você vai matar, aí daqui a pouco você fala pro cliente, você não quer almoçar e deixar aqui? Você não quer buscar amanhã? Calma, eu sei que faz 2 semanas já, senhor, mas eu vou resolver, né? A história é bem essa mesmo. E o vício, né, de resolver problema é dopamina, né? Na hora que você recebe uma descarga bem grande de dopamina quando você acha um defeito. Às vezes mexe com o nosso orgulho e você diga, como assim? Eu não vou adivinhar o que é isso? E você fica louco. Não, dinheiro não, né? Encontrar problemas é o que tem de bom. Você tá com a unha encravada, devendo no banco, né? Só pensa naquilo. Aí quando mata, parece que tudo no céu se abre, é uma maravilha, né? Pois é. Isso aí. E você, Guto, fala como você... Eu já te conheço de muitos anos mesmo, até nessa empresa atual que você tá, na cidade que você tá, mas conta pra galera aí, onde tudo começou na transmissão, né? Na verdade, eu comecei muito antes da transmissão, né? Em 93, meu pai me colocou num curso de autoelétrica. Ele achava que eu gostava disso. Na verdade, ele me via, né? Eu desmontando o carro da minha mãe, colocava uma tomada, farol de mini, e ele me colocou no curso de eletricista. Aí eu comecei a trabalhar como eletricista e em 98 é que vem a minha virada de chave, né? Com a transmissão automática. Quando eu comecei quando eu enfreitei, né? Um carro automático, porque eu trabalhava para uma empresa, essa empresa tinha um carro de um diretor, e ela precisava que consertasse o câmbio automático e não tinha quem fizesse. Imagina, 98. Imagina, mais de 25 anos atrás. Hoje tem um pouquinho mais, mas ainda falta profissional nessa área. Demais. E aí, esse câmbio eu tirei 9 vezes para encontrar o defeito. Quando eu encontrei, nossa, é uma felicidade imensa, né? Nasci pra fazer isso. Pois é, e aí o bichinho do câmbio automático me ficou. A necessidade, né, é a mãe de toda a criatividade, né? Você arruma ou você arruma. Não tinha, que naquela época era mais complicado ainda, né? Porque ou eu consertava, ou eu estava arriscado perder o serviço da empresa, né? Que me mandava muito carro para consertar. Daí encarei, sofri pra caramba, mas consegui. Lá pra cá não parei mais, eu parei, tempo, oficina, me tornei importador, você conhece a história, inclusive. Depois eu voltei, e hoje, além de fazer o trabalho, né, da manutenção em câmbio automático, eu ministro curso também do Brasil inteiro. São mais de 7 mil alunos de alojamento online em presencial. Disseminando o conhecimento, né? Afinal, a gente vai embora um dia, não pode levar tanta informação embora, né? Exatamente. É isso aí. Perfeito. E o que a geral quer saber, manutenção básica ou troca do fluido de transmissão, meus jovens? Eu vou começar com a Aniela aqui no basicão. Mas faz só 3 anos que eu tô nessa profissão. A gente aprende a cada dia. Eu acho que nem quem tem muitos anos de experiência sabe de tudo ou se sente 100% pronto pra enfrentar problemas, né? Não, calma. De leve. Mas aí, pra geral, manutenção básica pro carro não quebrar. Depois que quebrou, a gente fala com o Guto. Pois é, ele resolve o BO. Eu acho que o principal, a troca de óleo, né, gente? A preventiva, se atentar às manutenções a cada troca de óleo por quilometragem. Também tem a troca em questão de tempo,
quando o carro não atinge quilometragem para trocar o óleo, você atentar com o prazo do vencimento daquele óleo, fazer a troca de filtros, e as outras que são de segurança, né? Pastilha, discos e essas coisas. Condição severa e condição normal. Muita gente tem essa dúvida ainda do que são essas condições que determinam se trocar óleo às vezes na metade do tempo, que é a condição severa, né? E as pessoas não atentam que elas dão partida no carro frio, né, Guto? E esse carro vai rodar aquele período com a mistura rica. E às vezes o cara roda 4 quilômetros e já desliga o carro. Ou seja, você contaminou o lubrificante com combustível. Aí você dá partida no final do dia e volta para sua casa mais 4 km contaminando de novo. O que vai indicar logo uma condição severa, ou seja, você roda pouco, mas é condição severa porque você não evapora O combustível. E isso pode agredir até uma correia dentada banhada de óleo, isso pode deteriorar o lubrificante muito, muito rápido. E o manual já está preconizando isso, né? 10 mil em condição normal, ou seja, se a pessoa no carro roda, sei lá, 60 km, dá tempo de evaporar, ou condição severa para quem roda pouco, ou roda transitando e para, nessas coisas todas. E muita gente não lê o manual. E aí, emendando, tirando de você, levando para esse rapaz bonitão aqui, sarado, bombadinho. Eu te pergunto, Guto, quanto trocar o fluido de transmissão? Na verdade, isso realmente nos manuais de manutenção a gente não encontra, né? Quer dizer, a ideia das montadoras começou a mudar recentemente, onde algumas já colocaram 80 mil quilômetros, tá? Eu acho um tempo, uma quilometragem muito alta para a troca de fluido de transmissão automática. Mas a experiência do reparador de câmbio automático, ela, de um tempo para cá, ela nos trouxe uma ideia de 40 mil quilômetros, tá? Por que 40 mil quilômetros? Porque a transmissão automática não é só a perda da legislação do fluido ou a oxidação desses aditivos, né? Existe também o lance das embreagens que estão imersas ao fluido. Embreagem sofre atrito, né? Esse atrito gera resíduos, desgaste natural, vai parar no elemento filtrante e tope o elemento filtrante, e aí a gente começa a ter problemas sérios no câmbio automático. Em alguns casos, o câmbio para de funcionar e quando a gente abre, não tem mais o que fazer. Fica caríssimo um tipo de serviço como esse. Quando a gente prevê isso, ou seja, faz a troca de câmbio a cada 40 mil quilômetros, a gente mantém o sistema limpo, certo? Então esse filtro para obstruir vai demorar muito mais. Então por isso que a gente colocou ali, aí é por experiência, não tem base científica nenhuma, mas a gente vê que a gente elimina bastante resíduo sólido com 40 mil quilômetros. Tem transmissões do tipo CVT que já preconizam trocas em quilometragens até mais baixas, frequentes, são sistemas diferentes, ou às vezes híbridos, né? Com pacotes também e tal. Fala um pouquinho sobre isso. As CVTs, elas têm um problema um pouco mais sério, né? Elas trabalham com uma faixa de temperatura um pouco maior do que uma transmissão sequencial comum. Isso porque o atrito em uma transmissão CVT é de ferro com ferro, unir de ferro, correia de ferro. Então o fluido ele tem que ter uma característica, uma aditivação um pouco maior ainda, porque o fluido vai criar uma película entre a correia e a polia, para que não haja esse atrito de ferro com ferro, né? Mas tem atração no mesmo jeito. Mas tem atração no mesmo jeito. E começa, então, depois dos 30 mil, começa a gerar resíduos metálicos. Menor do que um grão de areia, mas acontece. E aí onde os CVTs se tornam transmissões que quebram mais cedo, né? E mesmo o que a gente está vendo na oficina. E sim, já já a gente vai voltar para esse assunto. O Guto vai ter que cantar a bola de como avaliar a necessidade real da troca do fluido de transmissão de forma preventiva, ou quando já percebe que é uma corretiva, quando já está preso o negócio. Mas calma que eu já volto. Mas Niela, a galera quer saber sobre manutenção preventiva. Deixar quebrar ou dar uma geral antes? Dá uma geral, né? E muita coisa a gente consegue resolver com a principal prevenção, a troca de óleo, no tempo exato, usando, é claro, o lubrificante correto, a especificação correta para o seu carro, que já faz toda a diferença na conservação, principalmente do motor.
E outras dicas também é a troca do filtro de óleo. Tem muita gente que faz troca de óleo, mas não troca o filtro de óleo. Todas as trocas, tem que fazer em todas, né? Todas as trocas. Tem filtro de combustível também e muitos outros de cabine, o de ar do motor, que também auxilia na economia do combustível. E muita gente acha que é um desperdício, acha que é gasto, né? Mas na verdade eles estão economizando e prevenindo, prolongando a vida útil do seu carro. Outros também, como de segurança, por exemplo, a troca das pastilhas, dos discos, revisar também os pneus, que é muito importante. Correia dentada, trocar ou deixar quebrado? Trocar, é claro, correia dentada, ver. Muita gente acha que tem que trocar só na quilometragem, mas também tem a questão do uso severo. O carro fica muito tempo parado, os plásticos se ressecam, a correia se resseca e quando vai andar com o carro acha que tá tudo em ordem. Meu carro tá perfeito, eu mal uso, correia quebra no meio da estrada. E a galera de Minas Gerais, Pois é. você conhece essa situação que contamina a borracha com muitos minerais. Minério. E acaba. E nós, como profissionais, não conseguimos avaliar se uma correia dentada tá na hora de trocar ou não. Você olha, tá bonitinha, daqui 2, 3 dias cai todos os dentes. Pois. Então tem que seguir o manual. E também correia dentada na prateleira tem um tempo de validade, né? Que nem o pneu também tem uma validade. É tudo muito complexo. Tem que ler o manual e seguir as orientações, né? Pois é. Se não aguenta, bebe água, hein, Nela? Vou te perguntar exatamente sobre fluido de transmissão. Não fluido água, né? Seu fluido, mas fluido de transmissão do carro. Você já trocou algum? Já fiz trocas, por mais que eu ainda não seja expert, né? Na nossa oficina, a gente faz a troca seguindo, por exemplo, fazer todos os diagnósticos possíveis. A gente não fez nenhum curso de especificação, o meu pai faz porque ele já tem experiência em outras oficinas, mas eu não tenho nenhuma profissionalização nisso, nenhum curso. Eu gostaria muito de aprender com o Guto. Ele já me convidou, inclusive, mas a gente faz a troca do óleo. A gente primeiro passa o scanner, vê se não tem nenhuma avaria, a gente roda com o carro bastante, né? Porque a gente sabe o BO que é trocar um simples óleo e o câmbio parar. Pensa o prejuízo que você tem que assumir, né? Se isso acontece depois que você trocou o óleo de câmbio. E a gente não faz com máquina ainda, que também tem muita polêmica em relação a isso. A gente usa a própria pressão do conversor de torque, né? Pra fazer a drenagem do óleo velho. A gente pode trocar, né, Guto, com um balde, a gente pode trocar com a máquina, desde que você esteja trocando, e a máquina, na minha visão, traz uma facilidade, você faz menos meleira ali na oficina, né? Mas, pegando já o gancho dela, teste de stall, toda aquela parte de tirar uma amostra. Para quem está nos assistindo, que é trocador de óleo, é um proprietário e quer investir nisso, como deixar ele confortável? É através de um treinamento, conhecendo o miolo da transmissão, ou tem outros métodos? Na verdade, a troca de fluido de transmissão automática ela é totalmente diferente do que a troca do óleo do motor, né? Que é onde o reparador se sente mais à vontade. Mas eu aprendi de uns anos para cá, que quando a gente cria um processo dentro da oficina, a gente se dá bem em várias áreas lá dentro, certo? E financeira, inclusive. Então, quando a gente aplica o processo para a troca de fluido, a gente leva o risco a praticamente zero de qualquer problema que você tenha, né, possa ter com uma troca de fluido. E, aproveitando, na maioria das vezes que o reparador tem algum tipo de problema na troca de fluido é porque ele errou. Não é porque o câmbio não aceitou a troca de fluido. É porque ele cometeu algum erro nessa troca, porque é complexo mesmo. Cada câmbio tem um jeito de fazer um ajuste de nível, cada câmbio tem uma temperatura de ajustar o nível. Então, às vezes o reparador erra e aí ele acaba falando para geral que não, nunca mais eu vou fazer isso, porque ele cometeu o erro. E caso ele tenha um problema de trocar o fluido e ter acertado tudo, e mesmo assim tenha algum tipo de problema, ele também errou. Porque ele não passou pelo processo diagnóstico antes da troca. Isso que eu ia falar, o que garante que uma troca de óleo seja bem sucedida, tanto na parte de transmissão, é um bom diagnóstico, né? O início da troca de fluido é o diagnóstico. Se você conseguir ser assertivo no diagnóstico, você não tem problema. Eu faço, em média, 250 trocas mês. Sim. Não tem nenhum tipo de problema. Quando eu vejo que eu vou ter problema, eu aciono um cliente e falo assim, aqui existe um risco, e esse risco é meu, esse risco é seu. Quer ir para frente?
Ah, eu quero. Aí tem um termo de responsabilidade que assina, né? Para que a gente possa continuar com o trabalho. Se ele falar que não quero correr esse risco, a gente para ali mesmo, E nem troca o óleo. não troca o óleo. Geral quer o termo, sim, PDF ou em Word? O que você quer? Né? Ele vai mandar esse termo para você. Então, eu vou desafiar você de cabeça, me dar 5 dicas de sucesso para avaliação da troca de fluido de transmissão. Vamos lá. Primeiro, a gente começa com a entrevista com o cliente. Porque na entrevista com o cliente é onde a gente vai ter, para sabendo, né, se o carro tem algum tipo de sintoma ou não. Beleza, passou pela entrevista, aí a gente vai para a prova do que o cliente está falando, o teste de rodagem. Tá certo? Então, no teste de rodagem, a gente consegue identificar se o cliente está falando a verdade ou não. Depois a gente vem com análise do fluido, isso é muito importante. Se a gente faz uma análise do fluido, por exemplo, e sente um cheiro de queimado, ou se a gente observa uma contaminação com o líquido do arrefecimento que acontece, a gente não vai fazer isso. Inclusive tem que provar o fluido, né? Pra sentir o gosto, se tá com gosto muito forte. Ainda não chegamos, ainda não chegamos. Depende, se colocar uma vodiguinha, tem mais. Mas então, Não faça isso a em casa. análise do fluido ela é extremamente importante. A análise do fluido é um exame de fezes mesmo. Ali você sabe se você tem que tirar esse câmbio fora, se esse câmbio tem algum problema ou não. E lá uma análise laboratorial, apesar de que a gente recentemente adquiriu um equipamento que faz uma análise técnica do fluido. Uma coisa que a gente está experimentando agora. Você quer um equipamento para analisar o fluido na sua oficina? Ligue agora 0800 escudo, que ele vai te cantar a bola também, meu. Existe esse equipamento. A gente está testando e o equipamento que tem promissor para o nosso ano. Então, a análise do fluido é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, entrevista, teste de rodagem, análise de fluido, o câmbio, ou melhor dizendo, o módulo, que é a TCM, da transmissão, ela deixa rastro. Então, se você entra com um scan Entre nos códigos de falha. e tem códigos de falha, já é o sinal, não é? Já, opa, Precisa já ficar ali esperto, né? Para não entrar em nenhuma roubada. mesmo se o código de falha estiver dando como passado, também vale. Porque um exemplo acontece muito no câmbio automático, é o erro de relação, a relação incorreta, né? Sensor de entrada e de saída? Exatamente, que é um cálculo feito entre os sensores de entrada e saída. Quando há a rotação incorreta, ou melhor dizendo, a relação incorreta, é porque houve uma patinação em algum momento, né? Então, a gente não vai trocar esse fluido e dizer que vai resolver o problema. Tá certo? Eu tenho que tomar muito cuidado com os códigos de falha também, entre outros que existem, né? E por último, a gente ser assertivo no fluido que a gente vai usar, que é o que você acabou de dizer. Quando a gente passa por esse processo e acerta no fluido, a chance de dar algo errado é mínima, quase zero. Posso provocar, então, uma polêmica aqui? Eu troco fluido de transmissão de um cliente. Ele sai e vai numa outra oficina depois de algum tempo, e a outra oficina fala assim, não, está aqui o problema, o fluido de transmissão desse carro é amarelo, botaram vermelho aqui. Sendo que o fluido que eu tenho, uma coloração que é apenas um corante, tá a especificação correta, atende, está no rótulo do produto, está no manual do carro. Como que sai dessa saia justa de um cliente leigo que recebe essa informação que o fluido pode estar errado porque a cor está diferente? Isso pode acontecer. Eu quero escorregar disso daí, eu quero que você cante essa bola. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Maroc. A Maroc é um câmbio caro, é uma transmissão ZF, usa um fluido da cor verde, né? E existem diversos fluidos, bons verde, que são considerados limite ETF, né? O caso de Castrol, um excelente fluido que atende a Maroc, inclusive, só que na cor vermelha. Então, o que eu faço hoje na oficina, tá? Para começar, é muito difícil você encontrar um fluido de prateleira que atenda às colorações todas, é possível, tá? Eu pego a ficha técnica do Castrol, grampeio junto com a nota fiscal, tá certo? Na ficha técnica da Castrol, por exemplo, ele atende
exatamente aquela homologação. Você dá a porrada primeiro. Quem ganha briga, quem dá a primeira porrada. Exatamente. Então, tá ali, né? Eu tô comprovando que eu tô colocando um produto que realmente funciona, que realmente tem todas as características que a Maroc precisa. A transmissão é 8HT45, precisa, e tá provado. Se acontecer isso depois, né? Eu provei que eu usei um fluido que atende às especificações. Que a coloração nada mais é do que um corante, né? Assim como os aditivos de arrefecimento, assim, não é? Das corantes. Então é assim que eu ando fazendo agora. E pelo que você falou, então jamais deve colocar óleo de transmissão CVT no automático. Não, são aditivos diferentes. E como que funciona? Então a gente tem uma aditivação para uma transmissão que roda tem professor de torque, com embreagens, um conjunto planetário. E a gente tem um outro fluido que tem uma aditivação específica para aquilo que eu acabei de falar, né? Que é cria-se então uma película entre correia e polia para minimizar esse atrito de ferro com ferro, que é a transmissão CNT. Então são produtos diferentes, uma aditivação diferente. E nós temos uma expansão, né? Sabia disso, né? Que o fluido de transmissão, a forma ele esquenta, ele aumenta o volume dele. E aí você tem duas formas de você medir, a frio e a quente, alguns casos só a quente e tal. Fala um pouquinho disso, como aferir o nível do fluido de transmissão. Claro, com certeza. Aliás, é onde a maior dúvida, né, da reparação alternativa e talvez um dos medos na hora de fazer uma troca de fluido. Na verdade, existe sim uma temperatura ideal de ajuste de nível que ela tem que ser igual no meio inteiro. Então, se a gente for fazer a aferição frio, hoje a gente está com 28 graus, talvez, aqui, né? No Canadá, -5. Então a gente não consegue ter um padrão de ajuste de nível que é o que a empresa que produziu o campo precisa. Um padrão. Então a gente eleva a temperatura desse fluido para 60 graus, 65 graus, 80 graus, depende da transmissão. Por quê? Com certeza vai haver a expansão desse fluido e é a hora que a gente tem que fazer ali o ajuste correto. O fluido expande sim. Isso, por exemplo, com um carro funcionando, você atinge, de repente, aquela transmissão atinge a 85 graus o fluido. Então, você pegar um parâmetro com o scanner, olhando a temperatura do fluido na transmissão, ajuda você nivelar em todas as situações, em todos os países? Hoje em dia, a gente, com esse scanner, a gente consegue ter um sensor de temperatura de furana, né? A gente consegue, então, fazer o ajuste de nível conforme o fabricante da transmissão exige. Entende? Então, está lá no manual da transmissão, manual de manutenção, que determinada transmissão precisa ser feito um ajuste por 45 graus, você vai obedecer aquilo. Do fluido dentro do câmbio através do sensor de temperatura que está dentro da transmissão, graças ao uso do scanner. Então você não vai olhar no painel. Não. Olha O que o painel... O fluido ou o óleo expande sim, Niela. Eu quero saber como que mede o nível do fluido de transmissão do... Na verdade, essa é uma boa pergunta pro Guto. Diferente do óleo de motor, né, que às vezes você pode ter colocado de menos, você vai lá e completa. Na transmissão pode ser que você colocou óleo demais? Na verdade, existem vários tipos de erro na hora que o profissional vai fazer um ajuste de nível na transmissão, né? Um deles é não acertar a temperatura. Cada transmissão tem uma temperatura para que seja feito, então, o ajuste de nível. A gente tem que acertar. Por quê? Porque o fluido, a matéria fluido, ela se expande de acordo com a temperatura. Ou seja, conforme a temperatura sobe, eu tenho uma expansão desse fluido. Em média, quantos por cento? É bem difícil precisar isso, mas em torno de 15% a 20%. Então, se eu tenho 10 litros, eu vou para 11,5, por exemplo. Em volumes, densidade, né? A gente tem uma diferença. Ele se expande. Então, o profissional tem que procurar informação, inclusive de temperatura. Existe uma temperatura que a gente criou na oficina. Isso aqui é uma informação bem bacana, hein? Que é uma temperatura base para todas as transmissões. Você não precisa ficar sofrendo com isso. Dica de ouro. Justamente levando em consideração esse percentual médio de expansão, tá? Então, em média, nós temos
o ajuste de nível a 40, 45 graus ou 80, 85 graus, tá certo? Eu não consigo precisar exatamente em volume quanto ele cresce ou expande, enfim. Mas na vareta é em torno de 2 a 3 milímetros, tá certo? Então, se a gente encontrar um meio termo, que é 65 graus, a gente consegue acertar o nível de praticamente todas as emissões. E essa temperatura não é aferida no painel, é aferida com o scanner. Com isso, cara, Com o sensor, graças ao sensor de temperatura que está lá dentro do fluido. dentro do câmbio tem um sensor que vai ficar ali, então, fazendo a captação dessa temperatura o tempo inteiro. Por que que a gente, na vareta, inclusive, tem lá ajuste frio e ajuste quente. Na maioria das varetas de transmissão, você tem no motor, também tem. Só que, como que a gente vai fazer um ajuste frio, sendo que cada lugar no mundo tem uma temperatura diferente? Então, o ideal é a gente levar ele a quente. Daí a gente pode igualar no mundo inteiro. Ó, se a temperatura ideal de ajuste é 65 graus, vai ser aqui, vai ser no Canadá, vai ser no Japão, enfim. A gente consegue ter um parâmetro para fazer o ajuste de nível, um parâmetro que o próprio fabricante da transmissão exige, né? E dá muito problema não fazer esse ajuste e ter óleo demais dentro da transmissão? Dá. Óleo de menos, a gente pode ter uma sucção de ar junto com o fluido, né? Isso, sistema hidráulico com ar, o freio com bolhas de ar, Ineficiente. mesma coisa a transmissão. E muito fluido, esse fluido ele pode ficar batendo também com excesso dentro da transmissão e criar bolhas. E aí pode haver a sucção de fluido com bolhas também, trazendo sintomas para a poluição. Tá certo? Então, a gente não pode ter um ajuste errado nem para baixo e nem para cima. Tem que ser ali na média. Perfeito. O Guto deu uma dica muito boa sobre 65 graus, porque você, amigo mecânico, já tentou colocar fio de transmissão a 85, viu que vai às vezes 1 hora funcionando, né? E sem contar que você não consegue elevar a temperatura da transmissão com o motor ligado e carro parado no elevador. Você vai elevar a temperatura no sistema de aquecimento do motor, mas o fluido da transmissão está paradinho. Então ele vai demorar muito mais tempo. Você tem que rodar com o carro, ter atrito das embreagens, aí você consegue elevar a temperatura do câmbio. Então, 65 graus você chega mais rápido, né? Com certeza. De fato. Muito bom, né, gente? Eu não sei se sou mecânico ou uma curva de rio, porque enrosca cada coisa em mim e você nela já enroscou um BO. Seu pai largou na sua mão pra você sofrer bastante pra aprender? Que ele largou, não. Porque você sabe, né? Mecânico nunca consegue deixar um caso assim. A gente perde noites de sono pensando num problema. Mas já teve vários na oficina que fez a gente perder noites mesmo, ficar sonhando com o problema do carro. Você vai levar pro resto da vida. Olha, deixa eu ver. Só quero saber o nome do carro, não precisa nem falar o que foi. Teve um que não foi nem questão da gente não saber exatamente o problema. A gente já sabia. O cliente ferrou com o carro mesmo, ou com o motor. Era uma Duster. E deu muito, muito trabalho pra gente montar aquele motor, pra ajustar tudo. Deu bastante trabalho. Eu tenho uma GT 3000 92 que eu não quero nunca mais ver na minha frente, sabe? Que me fez quase passar fome aquele carro, porque eu era comissionado na época. E quando você não resolvia, você não podia passar para outro carro. E aquele carro estava uns 6 anos parado na oficina. O dia que eu fiz aquele carro funcionar, não sei porquê, me deu vontade, não era nem um carro que eu estava mexendo, o dono apareceu do nada, brotou do chão. Falou, agora eu quero levar o carro embora. E aí eu fiz o carro funcionar, só que eu acabei estourando o motor do carro, acabei estourando o módulo do carro, sabe, fazendo testes. Era uma coisa muito antiga aí, para quem já trabalhou com o tinto de ponteirinha, aquele do I99 com uma pilhazinha de 1,5 volt, sabe o que eu tô falando, já deve ter se lascado também. Eu sei bem. E você, Guto, já se lascou com alguma coisa? Uma vez eu peguei um Laguna, câmbio AD8, leve, câmbio. Laguna 92. Esse carro ficou comigo. Aquele conectorzinho redondinho, que saiu um monte de fiozinho assim. Esse carro ficou comigo 1 ano e meio, mais ou menos. Mais ou menos 1 ano e meio. Até que o cliente resolveu processar, inclusive, né? E ganhei, cara, esse processo porque tinha peças, simplesmente por isso. Porque tem cliente que é assim, né? Ele pega a bomba que é dele, E bota nas suas procura costas. alguém que vai aceitar a bomba, né? E joga. Pois é.
Mas isso aí serve de experiência, a gente vai aprendendo, né? Falando de BO em questão de não ter peça, ultimamente a gente restaurou um Twingo. De uma cliente que ela era colecionadora, ela inclusive já tinha outro Twingo mais antigo, placa preta, e ela trouxe pra gente. O carro ficou parado 10 anos. E o maior problema daquilo era realmente a gente não encontrava as peças pra levantar o carro de novo. Então ele ficou parado lá, ó, acho que quase 1 mês e meio na oficina. Você sabe que uma vez eu passei por um carro dentro da oficina que eu trabalhava, era funcionário, e era uma Audi Turbo, e eu passei e falei assim, ó, tá vazando centelha de ignição. O cara falou, não, não tá, tá. Aí resolveram trocar os cabos, o carro turbo voltou a funcionar, encheu o turbo e tudo, era um turbo adaptado. E o dono do carro falou pra mim, senta aqui do lado aqui que eu quero ir com você andar. Eu falei, não, não tô afim não, obrigado, não quero, tal. Eu falando que tá arrumando o carro ali, não, vamos. Aí ele saiu, e aí explodiu o motor. E ele queria me bater, e eu fiquei 5 dias sem aparecer na oficina, ele queria me bater, só que eu não mexi na regulagem do turbo, eu só escutei que tava usando centelha no cabo. Então, são coisas que acontecem, né? Caramba! Queria te dar de oficina mecânica, acontece de tudo, né? Isso é o que eu falo, né? Eu aprendi a lidar com o processo de uns anos para cá. Então, quando você realmente... Não precisa ser um processo de uma outra empresa, cria o seu processo. Quando você cria um processo bem definido, você para e tem esses problemas. Porque, muitas das vezes, a gente acaba abraçando um serviço ou outro por desespero, ou que é um bom cliente. Quando, na verdade, você tem que pensar na sua empresa, né? Como mecânico. Então, depois que a gente começou a desenvolver processos, claro, né, a melhoria contínua não é perfeito ainda. Cada hora aparece alguma coisa diferente. Mas quando você começa a pegar esse problema e criar um processo para que aquele problema não aconteça mais, vai diminuindo cada vez mais os seus problemas dentro da oficina. Sim. Isso eu queria te perguntar sobre diagnóstico. Por exemplo, você passa um diagnóstico, uma coisa que você está acostumado a ouvir, ou até de barulho, você passa um diagnóstico, mas quando você vai abrir, lá é algo totalmente diferente. Isso já aconteceu na nossa oficina, que era um Fox. Quando pisava na embreagem, ele te fazia um barulho, né, metálico, a gente pensou que fosse o rolamento, pisava na embreagem e cenava. Só que quando a gente abriu, não era a embreagem, na verdade ele estava com uma folga axial. E aí do motor, e aí o cliente achava que aquilo era um erro nosso, que tipo, mas você disse que era embreagem, a gente abriu, não é embreagem, é outra coisa. E aí queria aquela confusão. Inclusive faz parte do processo. Olha, eu ainda não sei o que é, eu preciso abrir para saber. Simplesmente vai gerar custo, né? Vai gerar tem jeito. E é engraçado, né? É uma coisa que acontece muito nas oficinas, e faz tempo que eu percebo isso. Há uns anos atrás eu levei uma televisão para consertar. A empresa que conserta a televisão, ela me pediu uma semana, 7 dias, para me passar um orçamento. Sim. Certo? Depois do orçamento aprovado, ela me pediu 15 dias para consertar a televisão. Ou seja, 22 dias uma televisão. A oficina mecânica, ela lida com vidas. Né? Às vezes a família inteira está dentro daquele carro. E a gente se vê obrigado a passar um orçamento à tarde. O cara deixa de manhã e à tarde está passando um orçamento. No horário do almoço ele quer pronto. Amanhã, porque eu preciso trabalhar, entende? Então, essa é uma ideia que a gente precisa também mudar. Lá na oficina, por exemplo, é 48 horas num diagnóstico prévio. Certo? Em cima do diagnóstico prévio, eu tenho um orçamento inicial. Certo? Depois de abertura, aí vem um orçamento realmente real para aquilo que está acontecendo no campo. Então, a gente tem que aceitar isso, né? Senão nem tem como a gente trabalhar. Mas você entendeu como que é difícil o lance do mecânico e do cara que conserta a televisão, né? Não que o cara que conserta a televisão não tenha suas responsabilidades, claro, ele tem. Mas a oficina mecânica, ela tá trabalhando com uma máquina que carrega gente. Exatamente, não é apenas o entretenimento de uma família, é a vida. É a vida das pessoas ali. Isso da questão de diagnóstico é muito importante hoje em dia na nossa oficina. Dependendo do sistema do carro, o mínimo 3 dias pra gente dar um parecer. E dependendo, se for injeção, vai mudando. Mas sempre foi assim na sua oficina? Se você sempre fez esse diagnóstico, deixou lá uma semana para eu diagnosticar. Já teve esse BO que aconteceu por simplesmente você passar um preço antes ou um diagnóstico antes e depois aconteceu algo terrível? Não, já durante muitos anos, inclusive, né? A gente
A gente foi atropelando ali a nossa. A gente deixa de ser mecânico para ser um pouco empresário mesmo, sabe? E pensar como empresa. Aí a coisa muda de verdade. Sim. Então já aconteceu sim, várias vezes. E aí a gente acaba gerando um desconforto com o cliente, né? Então hoje é padrão. E quando surge algum problema que pegou esse padrão nosso, trouxe esse problema, a gente já muda o padrão para ir cercando o problema, para não ter mais. Certo. Eu já trabalho por hora. Eu já avalio, faço uma avaliação prévia, até 1 hora para mim é uma avaliação, que é avaliar um pivô. Eu não vou cobrar diagnóstico para avaliar um pivô. Exatamente. A não ser que eu já avaliei mais de 1 hora de serviço e vi que realmente não cheguei a lugar nenhum. Aí eu abro um orçamento, que é apenas uma lista de itens para serem feitos, Checklist, né? um diagnóstico, ou a 10 horas de diagnóstico, que pode se atingir ou pode ultrapassar, ou pode ser menor, geralmente é menor até, tipo, lá, de repente 10 horas. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é, quando você vai num médico e ele te manda tomar um remédio e não resolve o seu problema, ele devolve o dinheiro? Não. E aí, Guto? Tenho, na verdade, um caso, uma vez que eu fui numa consulta, porque eu tava com uma bolha aqui no meu pescoço, né? Era cachumba. Só que o médico, na nossa frente, ele abriu o Google na nossa frente, né? Na frente do meu pai, e assim no áudio, remédios para cachumba. E passou o primeiro lá. Pra eu tomar, e eu tomei, e sarou. Mas aquilo ali me deixou com medo, né? Perdeu a credibilidade, né? Pois é. Aconteceu comigo também, uma vez eu machuquei as costas e uma médica chamou outra para olhar o machucado. Então, mas voltando de novo à pergunta. Se eu faço um trabalho de 2, 3 horas de diagnóstico num carro, dou um parecer, ele sai dali da empresa e ele compra a peça, aplica e não resolve, eu tenho que devolver o dinheiro do diagnóstico? Como que é esse comparativo entre trabalhar com uma coisa tão importante quanto a segurança das pessoas e essa diferença entre diagnóstico de um médico e diagnóstico de um mecânico? Na verdade, existem vários e vários erros médicos e todo mundo sabe disso, né? Assim como na oficina a gente também pode errar, claro que pode. Vai muito do bom senso também entre as coisas, né? Eu nunca tenho um diagnóstico preciso sem desmontagem. Isso, na verdade, a gente já deixa muito claro para o cliente. Olha, até aqui eu tenho um diagnóstico onde eu sei que eu tenho que abrir seu câmbio. Isso é certeza, né? Agora, o que está acontecendo dentro dele, eu só consigo descansar depois que eu desmontar, né? Agora, vamos supor que eu fale para o meu cliente que ele tem que abrir o câmbio. Ele resolve tirar o carro em uma oportunidade e o cara resolve um problema sem ter que abrir o câmbio. Aí eu acho que eu tenho que devolver o dinheiro, de verdade, porque eu errei no diagnóstico, né? Agora, se ele abriu o câmbio lá, teve que cair... Você tem um bom senso, a gente está sob o crivo das leis e tudo, mas e o médico que é o diagnóstico? Na verdade, ele pode até ter problema maior, né? Ele é um problema maior. Saúde da Mas pessoa. por incrível que pareça, a pessoa passa em 3, o terceiro acerta. O terceiro acerta, por que o primeiro e o segundo não devolve? Mas a gente não precisa responder isso. Não precisa, isso é pra galera que tá aí assistindo. Por favor, deixe nos comentários aí a sua opinião. O médico tem que devolver o dinheiro se ele errou o diagnóstico, como acontece com os mecânicos? 2 de cada 3 transmissões são abastecidas na montadora com fluidos de transmissões da Castrol. Vocês sabiam disso? Meu amigo Guto, a pergunta que não quero calar, que eu não lembro ela, mas vamos falar sobre o... Lembrei, né? Fluido long life, né? Pô, é o fluido eterno, é o honrar. Na verdade, qual que é a ideia desse fluido long life, né? A empresa que produz o câmbio, ela produz... Vamos supor que ele vá produzir um câmbio para a BMW, certo? Ela oferece um câmbio para a BMW dizendo que esse câmbio dura 100 mil quilômetros sem a necessidade de trocar fluido, tá certo? Então, a BMW, ela diz o quê? Olha, gente, não precisa trocar fluido do câmbio. Ela não fala que vai durar só 100 mil quilômetros, certo? Ela sabe que vai durar 100 mil quilômetros, que vai estar num período fora de garantia, ok? E depois o que acontecer, depois dos 100 mil,
ela já não vai ter nenhum problema sobre isso. Então elas não estão se importando com o consumidor. Na verdade, ela não está se importando com o consumidor, só que ela está dizendo algo que é verdade, né? Ela não passou a quilometragem que vai durar o câmbio Sim. ou o carro. Ela disse que a garantia dela é de, sei lá, 10 mil, 15 mil quilômetros. Só que depois dos 100 mil quilômetros, essa transmissão começa a sofrer degradações por conta de um fluido oxidado, né? Então, qual que é a ideia do reparador hoje, né? Diminuir o tempo de permanência desse fluido dentro da caixa, por exemplo, 40 mil quilômetros, aumentando a vida útil dessa transmissão. Então, eu tenho clientes que trocam o fluido, taxista que troca o fluido a cada 40 mil, que o carro está com 700 mil quilômetros e o câmbio está rodando, sem ter feito nenhuma intervenção. Caramba. E eu tenho uma dúvida. A troca parcial, ela é eficiente? A troca parcial é como a gente tomar banho e não trocar a cueca. Então ela não é o ideal a ser feito. Não é o ideal a ser feito. Lembra que eu falei no início? O grande problema do fluido não é o fluido em si. Claro, ele vai perdendo suas capacidades, vai perdendo a sua ventilação. É um fluido que sofre diversas faixas de temperatura. Então ele sofre também, a sua carga aditiva também sofre degradação, certo? Só que existe um agravante. Os componentes da transmissão automática, por conta do seu desgaste natural, liberam resíduos que ficam circulantes no fluido. Esse resíduo vai chegar uma hora que ele vai se depositando no elemento filtrante até que não tenha mais sucção. E aí não lubrifica mais direito, começa a dar tranco, começa a patinar e o câmbio vai embora. Uma faxina. Exatamente. Bora faxinar. Não vamos mais trocar o fluido de transmissão automática. Vamos faxinar a transmissão, porque realmente é importante, né? Cada vez que você faz uma troca de fluido, você está limpando o câmbio. Se você fizer parcial, você vai tirar esse resíduo parcialmente, né? Então é fazer a troca do fluido, de preferência sem trocar o filtro, aquele filtro básico, né? Quando a caixa permite, porque tem algumas transmissões que para trocar o filtro precisa abrir ela inteira. Isso que eu ia perguntar, tem alguns que precisam remover, né, o câmbio. O que você faz nessa situação? Na verdade, o cliente tem duas opções, né? Se ele faz uma troca a cada 40 mil, eu tenho certeza que esse elemento filtrante, o filtro, vai demorar muito mais tempo para precisar ser trocado. Entendi. Certo? Porque eu vou eliminando esses resíduos sólidos que poderiam ficar ali no filtro. Então eu passo para ele, olha, se você trocar, para vir trocar com 40 mil, não precisa abrir seu campo para fazer essa troca de fio de trabalho. Você pode esperar um pouco mais, né? Então, mais um motivo para ir fazer essa manutenção o quanto antes. Você que não tem o costume de abrir o capô do carro periodicamente para puxar a vareta para ver se precisa completar o óleo do motor, precisa ficar esperto. Porque sim, os motores consomem óleo, por mais que você não goste dessa ideia. A gente sabe que o motor consome óleo, por exemplo, pelas guias de válvula, que a gente tem os retentores, temos a guia e a haste, né, da válvula, e não dá para trabalhar seco. Então tem que passar um pouquinho de óleo ali, e esse óleo acaba escorrendo, caindo na admissão, caindo no escape. Então esse é um dos pontos de consumo. Nela, fala um pouco sobre essa troca ou completar, adicionar o que falta. Como que é no dia a dia da oficina? Eu não gosto dessa ideia de completar o óleo. Eu acho que o ideal é sempre fazer a troca do óleo completa. Ficar só completando. Mas é muito importante também checar. Se for algo, por exemplo, é que tem gente que deixa chegar no mínimo e acha que já tem que completar. Normalmente já passou da hora de fazer a troca do óleo devido, né? Então tem muita questão do nível da coloração do óleo também. O óleo não pode estar preto ou muito grosso ali dentro daquele motor, não é? Você que não gosta de completar o óleo do motor do seu carro, acha que não precisa, é porque não assistiu os desenhos do Pateta, que parava no poço para completar. Existe vareta de óleo para você controlar o nível, porque a cada 1.000 quilômetros, por exemplo, muitos manuais indicam até 400, 500 ml de consumo normal. Então, se você roda 5.000 quilômetros com o carro, você pode perder 2,5 litros de óleo. Se você não completar, você vai dançar.
podemos completar o óleo do motor com produtos diferentes? Então, completar o óleo tem duas coisas muito importantes. Tem muita gente que só gosta de completar o óleo, não faz a troca. Por isso que eu mencionei que não é somente trocar o óleo. Você precisa ver se já chegou na quilometragem, se já está no tempo de troca do óleo. E completar não vai ser bom para o motor, né? Vai criar resíduos, o seu óleo está contaminado. Mas não pode também deixar de verificar. Por mais que você faça a troca nos momentos certos, o motor sim consome óleo. Então é muito importante estar sempre ali de manhã, principalmente com o motor frio. A maioria dos carros, na verdade, não faz essa inspeção do óleo com o motor quente. Tem carros que só faz isso através do painel, né? Mas a maioria faz com o motor frio antes de você sair com o carro, antes de dar a primeira partida, confere o nível de óleo. Se estiver baixo, dá aquela completadinha e lembre-se sempre usar o mesmo óleo. E principalmente, muitas vezes, até a mesma marca. Assim, se você não mistura a receita de bolo de duas marcas diferentes. Exatamente. Porque às vezes tem a mesma viscosidade, né, Guto? Tem a mesma base, tem as mesmas aditivos, aprovações, só que dois fabricantes têm receitas diferentes. E no caso do fluido de transmissão, rola isso também? Então, tem duas características interessantes no motor que não existe na transmissão, né? Uma delas é o consumo de óleo, o motor consome óleo realmente. Outra é quando existe a carbonização do sistema, não é isso? No motor acontece muito, principalmente os de injeção direta, etc. Na transmissão, nós não temos nem o consumo e nem a carbonização. O que a gente tem é, eventualmente, acúmulos de verniz do fluido. Porque os aditivos eles vão sofrendo oxidação e vão se transformando quimicamente, né? Só que no caso do motor, às vezes a gente usa um flushing, né, para fazer uma limpeza, uma carbonização. Na transmissão, apesar de existir alguns flushes, né, não se deve usar, tá? Porque um fluido como esse, a gente já tem tudo que a gente precisa. Já tem os detergentes. Já tem detergente, já tem aditivo, tudo que você precisa está dentro desse cara aqui, tá certo? Então eu não preciso usar flush, porque não carboniza. Pode juntar verniz? Pode, mas uma troca de óleo vai dispensar esses vernizes também. E não precisa de aditivar também. Aqui ele já tem tudo. Então são características diferentes. Você nunca vai ver um fluido de câmbio baixo, a não ser que esteja vazando. Porque o câmbio não vai consumir aqui. Certo? Então existem essas duas características que são diferentes. E uma pergunta para o Dr. Carro. O que você acha sobre condicionador de metais para o motor? Como ele falou que não pode fazer flush porque o próprio fluido possui os detergentes. E como que funciona isso no motor? O lubrificante é um produto já acabado, testado a exaustão. Muitas vezes passa 5 anos com engenharia, com o fabricante, para acertar a fórmula, para ter aprovação pelo fabricante. Aí quando a gente adiciona qualquer produto complementar, a gente está criando uma nova receita, uma nova responsabilidade. E não sei vocês, mas eu adoro fugir da responsabilidade da caneta. Eu adoro que o engenheiro canta a bola e se responsabiliza por ela. Eu sou aplicador, eu sou trocador. Inclusive, quando me chamam trocador de peça, eu queria dizer para vocês que eu já tentei fabricar e não ficou muito bom. Então, por isso, vou trocando mesmo, tá? Tem isso, né? Já chamaram você de trocadora de peça já, de forma pejorativa? De mim, não, mas tem muitas pessoas, às vezes, que chegam na sua oficina falando existe uma diferença entre mecânico e trocador de peça. Mas mecânico troca peça. Qual é a diferença? Pois é. Trocador de peça, Eu sou um trocador de peça. A gente troca peça. Eu sou um trocador de peça pós-diagnóstico, né? Então, o mecânico em si, ele é um trocador de peça. Você já tentou colocar o composite de volta no disco? Você já tentou fazer uma gambiarra assim? Falando no material do disco, aquele pacote de discos, são aquelas embreagens que a gente tem dentro de uma transmissão automática, o que a água agride principalmente no material dos discos? Comenta sobre isso. Aliás, uma excelente pergunta, né? Porque às vezes o reparador me pergunta, olha, houve a contaminação do líquido do arrefecimento aqui no fundo da transmissão automática? Posso trocar esse fluido? Como é que funciona isso? Não, né? A composição de um disco de embreagem, mais do que 90% dessa composição é celulose, é papel. Se a gente jogar papel na água, desmancha. Quantos e quantos câmbios eu lavei com as embreagens desmanchadas? Ou o cara tem que trocar esse fluido, não vai dar certo. Vai descolar
na embreagem do metal, vai virar um problema sério nessa transmissão. O correto, houve a contaminação, tire o câmbio fora, faz manutenção, tem, por exemplo, manter o cliente O mais rápido possível. o mais rápido possível. Quando o cliente pede para trocar, eu quero saber luz vermelha, amarela e verde. Quando a luz vermelha acende com força mesmo, o cliente sonha, tem um sonho maravilhoso e acorda, olha pro teto, ele vê um fluido de freio para ser trocado. Ele chega pedindo para você qual que é a intenção verdadeira da solicitação da troca de fluido de transmissão. Isso é um caso sério, né? A gente vê. Aliás, a fama do trocar o óleo do câmbio e o câmbio parar de funcionar, vem daí, né? Na verdade, a troca de óleo, quando acontece a troca de fluido e essa transmissão para de funcionar de forma adequada, não é que a troca de fluido trouxe um problema para o câmbio. A troca de fluido apresentou um problema, revelou, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico, né, o cliente vem com problema já e quer trocar o fluido, no meio do diagnóstico a gente descobriu que não está certo, que não vai dar certo, a gente passa para ele, não vou trocar o fluido, o certo desse câmbio é abrir. Ah, mas eu quero trocar. Você vai trocar em outro lugar, que aqui eu não vou trocar. Eu já sei que o seu câmbio tem problema. Não adianta, você vai gastar dinheiro à toa e não vai ser aqui. Agora, existe uma outra situação também. Eventualmente, a gente tem sintomas na transmissão, como trepidação, pequenos trancos, que podem ser resolvidos com a troca de fluido. Tá certo? E aí eu vendo a minha troca de fluido como diagnóstico. Entendeu? Olha, eu vou te vender o fluido, porque vale a pena a gente fazer o diagnóstico com a troca de fluido. De repente, essa trepidação para, esse tranco para, e aí precisa ver seu câmbio. Então, grande sacada, para geral, é uma troca para diagnóstico que faz todo sentido. Tá bem claro para o seu cliente, né? Tá clareza, isso aí. E você já trocou óleo de motor, esqueceu o filtro mal apertado ou não solto? Porque eu já perguntei umas duas dessas já. Sabe que uma vez chegou um patrão, ou amigo de um patrão, pediu para trocar o óleo, eu troquei, consegui largar o filtro solto, Caramba. soltou na rua, o óleo saiu inteiro para trás e com o spray do vento sujou o carro da traseira para frente. Quem nunca deu uma mancada? E aí, eu quero saber, você já passou reto da curva alguma vez? Nesse sentido, não, porque já me contaram tantos casos como esse que eu sou meio que traumatizada. Então, sempre, quando eu vou, antes de completar o óleo, eu fico olhando embaixo, apertei o bujão. Aí eu coloco 1 litro, eu olho, meu Deus, será que tá pingando? É aquela mania de apertei, fazer assim com o dedo? Faço em tudo. Tudo que é mecânico faz assim, né? Apertei. Não só apertei, mas conectei. Imagina, esquecer um conector solto. Tem uma dica pro parafuso para não esquecer. A gente usa isso lá no oficina. A gente, quando aperta o parafuso, pega um canetão, esse de rosa mesmo, já vai pintando ele com um canetão, assim. Assim no esquece. Que você sabe que... Se apertou, passa canetão. Apertou, passa canetão. Caramba. Somos seres humanos, e somos máquinas. Estamos passivos, sujeitos. Eu comentei sobre condicionador de metais, mas também tem outra dúvida do pessoal que eu recebo bastante, que é se depois de uma certa quilometragem deve-se trocar a viscosidade do fluido. Não faz o menor sentido, porque você estaria, por exemplo, tomando milkshake com canudo de guaraná. Você está colocando um fluido, um óleo, né? Fluido em si, né? O óleo é um fluido mais grosso, mas você não dimensionou os dutos de lubrificação, você não dimensionou um monte de coisa. Quando você aumenta a viscosidade, você pode até esconder um problema. Só que Exatamente. esse problema não para, ele continua aumentando, às vezes acelera o tempo. Porque tem muita gente que pensa que colocar um óleo mais grosso vai resolver, mas na verdade tá só mascarando o problema e aumentando esse desgaste, né, que já existe. A barriga. Exatamente. Porque só, vou vender o carro. Ou seja, tem o chamado vício oculto, né? Quem compra um carro. Eu digo o seguinte, grande dica do Dr. Carlos, você vai comprar um carro usado, antes de você assinar o cheque, paga uma troca de óleo para quem está te vendendo o carro. Se você botar o óleo 020, o 530 ali, e der partida o motor fizer barulho, dê por perdido essa troca. Mas eu vou tomar esse prejuízo. Ou você pode comprar um carro com motor ruim e ficar cego à vontade por opção própria. Mas trocar o óleo antes de assinar o cheque, eu acho que é uma grande dica, é o que eu faço.
E além de mudar a viscosidade, também tem os tipos de óleo, né? O óleo mineral, o sintético e semissintético. A gente nunca pode regredir, né? Não é mesmo? Não, regredir jamais. Tem até um filme que fala assim, né, de coisa de luta, de Kung Fu, né? Desistir jamais. Você não pode retroceder porque você estaria errando na aplicação do óleo. Toda vez que você bota um óleo de especificação diferente do recomendado, a palavra é erro. Você errou. Você botou um óleo na intenção e faltou com a atenção. Isso é muito comum. Quando o cliente chega e pede um óleo para um carro, no meu caso, eu falo, tá aqui, Castrol. Ah, mas esse óleo é caro. Eu falo, cara, esse é o óleo mais barato que tem no mercado. Ele fala, por quê? Porque ele entrega durabilidade, ele vai entregar economia de combustível e durabilidade. Não tem um óleo mais barato no mercado. Você não precisa gastar com aditivos a mais. Não faz Já tá sentido. tudo aí. Tá tudo aqui. Saber que 80% do custo de 1 litro de óleo, 80% é o preço dos aditivos. Caramba. No caso de Castrol, em torno de 80% é o preço do aditivo. Depois dos 20% que sobra seria o preço do óleo base. Então, para você ver a engenharia que tem aqui dentro. Pois é, eu fiquei sabendo que a Castrol, inclusive, oferece uma garantia sobre os óleos, depois que abastece no Tem a carro. garantia de motor, é só entrar no site, ver toda a orientação sobre a garantia de motor, é incrível. Eles se garantem, você abasteceu com Castrol, seu motor não vai quebrar, não por conta do óleo. Ah, manutenção e a transmissão, então. Isso acontece com a transmissão? Ter que mudar algum viscosidade? Isso não existe na transmissão? Diferente do motor, mais uma característica interessante. A viscosidade do óleo do motor, ela oscila muito de um para outro, né? Na transmissão, basicamente, tá? Desde muitos anos atrás, a viscosidade a 40 graus gira em torno de 30 centistokes e a 100 graus em torno de 6 centistokes, tá certo? E houve também a mudança do óleo mineral para o óleo 100% sintético, né? Que é o caso dos multi-ATF. E não tem problema nenhum você substituir um que era mineral por um 100% sintético, que é o caso do multi-ATF da Castrol, tá? E não precisa ter o medo da viscosidade, porque, como eu disse, essa diferença é muito pouca entre um e outro. Basicamente, a viscosidade dos fluidos de transmissões já há muitos anos é essa que eu falei, né? Entre 30 centistokes a 40 graus e 6 centistokes a 100 graus. Assim como no motor, na transmissão, você nunca pode também regredir, mudar de sintético para mineral. Até porque hoje é difícil encontrar um fluido de transmissão mineral. Mineral. Você praticamente não encontra. Mas eu também não faria isso, claro que não. Houve uma mudança de fluido quando a transmissão passou a ter 6 velocidades, né? Isso daqui são 6, né? Quando ela passou a ter 6 velocidades, o fluido basicamente ele se transformou em termos de viscosidade padrão para todos os câmbios. Agora a gente tem o ULV, né? Que é um fluido de muito baixa viscosidade. Então tem que se atentar a isso também. O ULV eu não posso colocar numa transmissão convencional, porque ele é já bem menos viscoso, tá certo? Mas fora o ULV, que geralmente a gente encontra em transmissões de 10 velocidades, apesar da Ford ter o Ford Ka com o ULV também, a gente não pode trocar. Entendi. Então, a questão da transmissão, na maioria dos casos, não tem a ver com viscosidade, mas com os aditivos. Exatamente, a aditivação que é importante. Por isso que a gente precisa respeitar a homologação do fabricante. E é muito fácil isso. A gente pega o manual do proprietário, pega lá a homologação, pega aqui o fluido Castrol, pega a especificação técnica, agora está saindo no rótulo também, olha no rótulo, opa, atende. Pronto, eu estou sendo assertivo. Está escrito nos dois lugares. Nos dois lugares. É o que eu falo sempre do óleo também. Está escrito no manual, está escrito no rótulo. Tem que estar escrito no rótulo. Ah, mas esse óleo, às vezes eu escuto assim, ah, mas esse óleo aqui supera. Não, está escrito. Porque tem aquelas, por exemplo, para diferencial, GL5, GL4. Ah, põe o 5 no 4, que é melhor o 5. Não, não pode. Nós temos dentes diferentes, peças diferentes. No lubrificante de motor, a gente tem a questão da ASEA, tem a API, tem um monte de coisa.
quando o pessoal usa do achismo ou da tentativa de até gastar um pouco mais e evoluir alguma coisa, ele pode dar um tiro no pé. Exatamente. E na transmissão, também, um dos fatores que faz com que, posso trocar meu carro para óleo, o cara errar o óleo. Por incrível que pareça, há 25 anos atrás, há mais de 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com câmbio automático, o posto de gasolina eu colocava óleo 90 no câmbio automático. Você pensa que isso acabou? Continua um erro comum ainda. Continua. Pois é. Entende? Então, para quem quer começar a trocar fluido de transmissão automática, a primeira coisa que você tem que entender, existem diversas homologações. E o pior, é diferente do óleo do motor, que é 20W50, 5W30, 0, né? Não, aqui eu tenho centenas de homologações diferentes. Tem tantas que não cabem no rótulo, apesar de ter as principais. O que eu aconselho? Entra no site da Castrol, guarda na ficha técnica do produto, lá vai ter todas as informações. Isso aí pra você não ter dor de cabeça. Não é. E não errar é fácil, basta seguir o que está escrito no manual. Então não existe melhor. Porque isso vai ser melhor. Siga a especificação do fabricante. Sim, acesse o site meuoliocastrol.com.br aí no seu computador e você vai poder saber a aplicação correta do lubrificante. Lembrando que você vai ter um gigante por trás te garantindo essa indicação para você não ter dor de cabeça e entregar durabilidade no motor do carro do seu cliente. Vamos para a próxima pergunta agora. Não existe óleo para 10 mil quilômetros, nem para 5 mil quilômetros. Muitos dizem que o óleo 100% sintético é para 10, o semi é para 7,5 e o mineral é para 5. Mas não sabe que é a montadora que testa motor, câmbio, o conjunto todo, a exaustão, para ela dizer quando trocar o óleo, não é verdade? Pois é. Quem determina isso não é o óleo em si, mas o projeto inicial que eles fizeram. Então possa ser que o mesmo óleo pode ser trocado com 5 ou com 10 mil. Depende do motor do carro. Depende de todos esses testes. Como o óleo para motores a diesel, às vezes atendem carros de passeio e vice-versa, mas aí o fabricante do motor ali, né, tá pedindo aquela aprovação, aquela base, e aí o lubrificante, a marca do lubrificante fez um produto que atendia as duas especificações. Agora, é muito comum, né, Guto, que o pessoal use dessas lendas do mercado, dizendo, óleo 100% sintético é para 10, o semi para 7, novamente o mineral para 5. E na transmissão, tem alguma lenda assim? Na verdade, a gente sofre um pouco com relação à transmissão, porque, como você disse, né, a montadora ela testa até a exaustão e ali ela vai criando parâmetros sobre o tempo de troca de um fluido, de um óleo. Na transmissão, durante muitos anos, ela trouxe a ideia de não trocar o óleo, não é verdade? Esse não trocar o óleo já é a lenda, né? A maior lenda do câmbio automático que pode existir. E a gente sabe que a troca do óleo a cada 40 mil quilômetros não só dobra, e muitas vezes triplica a vida útil da transmissão, tá certo? Eu tenho a impressão de que a montadora criou essa lenda, né, de não trocar o óleo, até porque trocar óleo de câmbio não é fácil igual trocar óleo de motor. Teria que ter uma mão de obra muito especializada e manter ela dentro da concessionária. Então eles fecharam um sistema duradouro, né, de 100 mil quilômetros. Cara, acabou o câmbio, troca o câmbio com o óleo. Não tem que ter uma mão de obra especializada. Não precisa, entende? Acontece com um diferencial. Tem diferenciais que você não tem acesso ao óleo, né? Você não troca. Aquilo lá é aquilo lá e você tem que, para abrir, é uma empresa que recondiciona aquilo lá, que vai conseguir tirar aquele óleo lá de dentro e trocar, né? Então, na transmissão, isso realmente aconteceu. A grande lenda é, não precisa trocar o óleo da transmissão, mas está mudando isso, né? Está mudando porque existem donos de veículos processando a montadora porque o câmbio quebrou precocemente. E eles começaram a entender, opa, será que realmente a troca em fluid vai me evitar esse problema? Então, começaram a colocar no manual 80 mil, 70 mil, 90 mil. Eu ainda acho uma quilometragem muito alta.
mas já estão começando a focar. Até máquina de troca de óleo já tem nas concessionárias, e algumas concessionárias. Caramba. Ou seja, a ideia está mudando. Aproveitando, tem lubrificantes que atendem diesel, GNV, flex, que num carro diesel ele roda 20 mil quilômetros. Esse mesmo lubrificante num carro flex roda 5 com condição severa. Para você ver como não é o lubrificante que indica a quilometragem ou o tempo para a troca. Beleza? E a hora de dizer adeus, sim, já estou aqui triste, comovido, mas eu queria suas considerações finais, senhorita Niela. Eu também tô muito triste, eu adorei esse papo com os grandes mestres da mecânica, da transmissão. Foi um grande prazer compartilhar conhecimento com vocês. Senhor Guto, faça seu jabá. Pessoal, então eu trabalho com transmissão automática desde 98. Ministro cursos também voltados à transmissão automática. Para quem quiser levar esse novo mercado, né, que é, apesar de ser velho, para as oficinas ainda é novo. Para quem quiser levar esse serviço para a oficina, é só chamar e vou chamar ônibus. Segue no Instagram, Segue o por Guto. favor, que isso é muito importante. Qual é o seu Instagram mesmo? O meu é Niela_Mecânica. Guto Sintra ou GTO Sintra. Se colocar Guto Sintra, você acha. Ó. E o meu Instagram é Dr. Cal, e a gente tem que dizer tchau. Então, até o próximo. Papo de garagem!